Prosseguindo com o estudo reflexivo, sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, nós vamos dar continuidade ao módulo 10, o significado das leis divinas nas relações sociais. E vamos trabalhar hoje a transformação moral da família, mais propriamente a questão do casamento. O objetivo é refletir sobre a transformação moral da família, base da sociedade, por meio do desenvolvimento das virtudes cristãs. Vamos, antes de meditar sobre a transformação moral da sociedade terrestre, especialmente da família. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, que traz um convite consciencial de trabalhar pela sua transformação moral, para auxiliar na transformação do planeta em que vivemos, a começar de sua família. Você tem desenvolvido ações para aprimorar a sua família? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. No nosso encontro passado, nós estudamos acerca da família, de um modo geral. Trabalhamos também a igualdade de homens e mulheres perante as leis divinas, em que refletimos principalmente que há uma igualdade de direitos e uma desigualdade de funções, muito claramente na questão do homem e da mulher, que formarão, dentro de um processo ligado às leis divinas, a lei da natureza, a família, a partir do casamento. E vimos também que os benfeitores colocam o homem como mais voltado para as questões exteriores, e as mulheres mais para o interior, que vai ao encontro das orientações de Jung, o grande psicólogo, psiquiatra suíço, que fala dos dois elementos que compõem o ser humano, ânimos e ânima. Ânimos é o lado masculino, mais voltado para fora, para as questões exteriores, e ânima, o lado feminino, mais voltado para as questões interiores. Tanto o homem como a mulher têm os dois lados, ânimos e ânima. Em maior intensidade, claro, ânima na mulher, e maior intensidade, ânimos no homem. E dentro da relação conjugal, isso vai ficar muito claro numa relação saudável. Vai haver essa igualdade de direitos com uma desigualdade de funções, para que o casamento seja
foco de equilíbrio e não de desequilíbrio na relação. Então nós vamos, no nosso encontro de hoje, trabalhar algumas questões acerca do casamento, do rompimento do casamento, porque que ele existe, e também da monogamia e da poligamia, que trabalharemos na noite de hoje. Começaremos com a questão 695 de O Livro dos Espíritos. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Vejamos a pergunta de Allan Kardec, é muito clara, né? Se o casamento ele realmente está dentro da lei da natureza, união permanente de dois seres, e não união transitória, temporária, como se costuma ter hoje em dia. E a união permanente significa a união daquelas duas pessoas para toda a existência, a partir do momento que se escolhem se unir. Vejamos a resposta aqui, muito claramente, sucinta: é um progresso na marcha da humanidade. Então vejamos o significado dessa resposta dos benfeitores. Se não houvesse o casamento como essa união dentro da lei da natureza, como seriam as nossas relações? Como seria a relação humana? Muito superficial, né? Só pelo prazer. E o que aconteceria nas famílias? Não haveria uma família propriamente, haveria uma desagregação em que a possibilidade de uma mulher ter filhos de vários homens seria muito comum, né? E só ela cuidar de filhos de vários homens, como acontece em determinados animais, principalmente aqueles que estão mais próximos de nós, os macacos, gorilas, chimpanzés. Isso acontece, em que há a formação dos grupos e as fêmeas copulam com vários machos e têm filhos de vários machos. Na espécie humana, isso seria uma aberração, não é? Porque o ser humano, nós vimos no nosso encontro passado, o que caracteriza o ser humano. Vamos recordar? Os benfeitores colocam, quando Kardec faz a comparação do ser humano com o animal. O senso moral, a capacidade do livre-arbítrio, de fazer escolhas. O ser humano, ele deve agir por autonomia e não por automatismo. A união dos sexos, ela é uma lei natural que existe também nos animais. Mas no ser humano, ela deve ir além da união propriamente somente dos sexos, como nós vamos ver nas próximas questões. Na questão 696, Kardec pergunta: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Então, se nós hoje abolimos o casamento, inclusive existem correntes dentro da sociologia, da psicologia, que coloca isso como algo útil. Haver a dissolução do casamento, as pessoas têm os seus parceiros, vivem em casas diferentes, casamentos modernos, tudo isso tem se falado. A abolição realmente do casamento, porque não dá certo, porque as pessoas vão ser obrigadas a ficarem juntas a vida inteira, então é melhor não haver o casamento. E aí, gente? Essas teorias todas, o
que aconteceria se nós realmente abolíssemos o casamento? É a mesma coisa que abolir os laços de família que nós vimos no nosso encontro passado. Se abolíssemos os laços de família, haveria uma recrudescência do egoísmo. No caso aqui, os benfeitores falam de uma outra questão. Seria uma regressão à vida dos animais. Então, os animais que não formam um casal para a vida inteira, porque existem animais que formam casais para a vida inteira, que só mudam de parceiro se houver morte de um deles. Muitas aves têm essa fidelidade a vida toda, alguns mamíferos, mas a maioria deles tem naturalmente uma promiscuidade nesse aspecto. Não formam casais, formam às vezes grupos de animais, mas muitos vivem sozinhos e só se encontram na época da reprodução, como é a maioria. Se aqueles que não buscam um casamento e só trocam de parceiro, só vivem vida sexual com troca de parceiros, estão vivendo a vida dos animais, é semelhante. Mas no caso do ser humano é algo mais. Por quê? Porque não apenas a consciência é inteligente, os animais também têm inteligência. O que o ser humano tem que os animais não têm? O senso moral, exatamente. Por isso que os benfeitores colocam aqui, regressão à vida dos animais. Mas em outras respostas eles dizem que não há regressão, ninguém retrograda. Essa resposta aqui está contradizendo essa outra, que não há retrocesso, que não há retrogradação? Não. Não é uma contradição, é o quê? É uma regressão moral, não é uma regressão evolutiva. É como se, naquele momento, o ser humano abolisse as questões morais para ele mesmo e passasse a viver como se fosse animal. Ele não se torna animal, mas vive como se fosse. E aí, claro, o animal é natural fazer isso. Para o animal, o que importa é a perpetuação da espécie. Para o ser humano, é a perpetuação da espécie o mais importante? Não, são os laços afetivos. Então, essa regressão à vida dos animais vai gerar consciencialmente o que para o ser humano? Vai gerar algo muito grave para o ser humano que faz isso. O quê? Essa regressão à vida dos animais. Se são espíritos que não atingiram uma evolução para uma vida monogâmica, você fala, são espíritos que estão sendo convidados a isso. Por quê? O fato de sermos humanos e vivermos numa sociedade que, pelo menos na lei, prima pela monogamia, isso pressupõe que as pessoas devam viver de maneira monogâmica, por uma questão legal, agora, sobretudo, moral. Quando a pessoa não se movimenta nessa direção, o que pode acontecer? Quando, vejamos, que os benfeitores colocam aqui, que seria a regressão à vida dos animais. Nós acabamos de refletir que não há retrogradação do espírito, mas pode haver a regressão à vida dos animais no sentido dos costumes, do hábito, das práticas. Em vez de ser uma prática humana, com equilíbrio, passa a ser uma prática animalesca, que não é próprio no ser humano. Se isso não é próprio no ser humano, o que aconteceria do ponto de vista consciencial para o espírito encarnado que se entrega, que dá vazão a isso, melhor dizendo?
quando ele abole o casamento e passa a ter práticas promíscuas, como se ele fosse animal e não ser humano. Ele cria máculas conscienciais, exatamente. Do ponto de vista legal, parece que está tudo muito bem, não é? Se a pessoa não é casada, claro que se ela for casada e promíscua, aí é mais grave ainda. Agora, se ela não for casada, do ponto de vista legal, como as pessoas dizem, legal do ponto de vista da lei humana, como as pessoas dizem, são maiores de idade, qual é o problema delas fazerem uma com as outras aquilo que elas gostariam de fazer? Não é o que as pessoas dizem? Sendo maior de idade, pode tudo. Agora, do ponto de vista moral, é a mesma coisa? Não. Nunca vai ser a mesma coisa. A pessoa pode fazer isso, mas ela estará consciencialmente fazendo uma regressão à vida dos animais. Isso tem um peso, isso cria um processo para a pessoa que não lhe convém agir dessa forma, apesar de toda a legalidade do ato, né? É legal do ponto de vista humano, mas não é legal, na outra acepção da palavra, do ponto de vista divino. Do ponto de vista das leis, há sim um processo que contraria as leis morais. Por isso que na questão 695 fala do casamento dentro da lei da natureza, algo realmente que está dentro da lei divina natural. Se contrariamos isso com práticas diferentes, nós estaríamos contrariando a lei divina natural. Prossigamos. Aqui um comentário de Kardec. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. O comentário de Allan Kardec é muito claro, né, e vai ampliar o conteúdo que os benfeitores oferecem. Quando ele diz aqui que o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas e ele se observa entre todos os povos, significa o que isso? O movimento que Lázaro, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, fala, quando ele fala da lei de amor, ele fala de 3 questões. Você lembra, Nestor? Lembra? Uma delas é essa que você falou. Falta 2. No primeiro momento, o homem é só instinto. Futuramente mais corrompido, ele é sensações. Mais tarde, mais evoluído, ele é sentimento. Então vejamos, no primeiro momento, nas cavernas, quando o ser humano estava quando ainda na fase de descer das árvores, estabelecerem cavernas, havia o casamento naquela primitividade? Não, havia a união sexual puramente instintiva para a reprodução. A partir do momento que foi se criando as tribos, o ser humano deixou de ser nômade, passou a viver já não apenas de coleta de animais e vegetais, mas da agricultura ainda rudimentar, mas passou a viver em comunidades. O que passou a acontecer? Como Kardec diz, entre todos os povos.
Mesmo nas sociedades primitivas que ainda existem hoje, existe o casamento. Por quê? Porque já há todo um processo evolutivo. E o fato de existir em todos os povos, o que demonstra? O que demonstra isso? Isso demonstra uma lei divina. Que lei é essa? Está ligada à lei de sociedade que pressupõe a solidariedade. Então, o que vai acontecer? O ser humano vai gradualmente saindo do puro instinto para vir para, cada vez mais, um processo de vida social. E essa vida social, mesmo nos povos mais primitivos, por um processo de evolução da humanidade, pressupõe todo um movimento de evolução próprio das leis divinas. Por isso que existem todos os povos, não existe apenas como uma convenção social. Se fosse como uma convenção social das sociedades mais como as sociedades mais sofisticadas, como as sociedades europeias, na época de Kardec, no século XIX, tudo, não haveria entre todos os povos. Como ele diz aqui, de forma diferente, mas ele existe em todos os povos. Então significa que há um princípio latente dentro do ser humano que vai levá-lo a esse nível de sociedade que é a sociedade com base no casamento, formando a base da família. Né? A família começa a partir do casamento. Se há um processo de abolir os laços do casamento ou um afrouxamento desses laços, o que pode acontecer do ponto de vista da sociedade humana? Uma desagregação, né? E um esfacelamento da família, como já foi falado. Agora, que força que o ser humano traz dentro de si que gera tudo isso como um processo intrinsecamente divino? A força endoevolutiva, exatamente. Então, a força endoevolutiva que provém das próprias leis divinas, especialmente da lei do progresso, naturalmente impele o ser humano a essa busca. Por isso que é uma regra geral. Se fosse fruto dos costumes, do verniz social, não haveria esse processo dessa forma natural como ele é. E aí Kardec diz, a abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que têm relações monogâmicas constantes. Muitos pássaros e mamíferos têm essas uniões constantes. Vejamos agora a questão 697. Está na lei da natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento? Se o casamento, naturalmente, ele veio para que seja uma união constante, começa e vai até o final da existência. Então, se isso é uma regra que vem da lei divina, é natural que o casamento fosse para ser indissolúvel, não seria? Sim. Agora, é uma lei da natureza ou é uma lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana que a maioria dos países já se libertaram dela, né? Mas por que existe essa lei humana?
Por que existe essa lei humana? Porque nós estamos partindo do pressuposto da questão anterior, das questões anteriores, né? Nas questões anteriores, nós vimos que o casamento ele está dentro das leis divinas, faz parte da lei de sociedade, lei de solidariedade e é impulsionada pela força endoevolutiva que por meio da lei do progresso. Se ele é tão natural e tão dentro das leis divinas dessa forma, por que há necessidade de dissolver o casamento? Se não houvesse, seria uma grande injustiça. Pela dureza dos corações humanos, exatamente. Porque se a lei de amor for a que movimentar as relações, precisa de divórcio? Se a lei de amor estiver sempre sendo exercitada pelas pessoas? Não precisaria. Quando nós falamos de exercício da lei de amor, não significa que os casamentos na Terra vão ser ilhas de amor. Não é verdade? Por quê? Porque nós não criamos ainda o mérito de viver casamentos assim. Os nossos casamentos são mais provacionais e expiacionais. Nós vivemos num planeta de expiações e provas. Mas estamos construindo um mundo de regeneração. Se estamos construindo um mundo de regeneração, esse mundo de regeneração, nós já vimos nos encontros anteriores, está relacionado à lei de amor. Né? Lei de amor, justiça e caridade, mais completamente. Então, quando há o exercício dessa lei, mesmo nos casamentos expiacionais, eles não vão terminar em divórcio. Por quê? Não precisarão de ser dissolvidos. Por quê? Porque o exercício da lei de amor vai sobrepujar os processos expiatórios a ponto de haver expiação. Porque se não houver o exercício da lei, a expiação não acontece. Né? As pessoas podem ficar anos a fio torturando uma a outra, numa relação espinhosa, e não acontece a expiação, nem tampouco as provações, que são um pouco mais amenas, mas também existem nos casamentos da Terra. Então vejamos a resposta aqui dos benfeitores, depois nós voltamos a essa questão da lei. É uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. É o que aconteceu do século XIX. Agora para o século XXI, são poucos os países que não modificaram as suas leis. No século XIX era muito raro. Os países que tinham o divórcio, hoje são raros os que não têm, como já comentamos. Vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, itens 2 a 4, que aborda exatamente a indissolubilidade do casamento. É um desdobramento dessa questão do Livro dos Espíritos. Um texto é de Kardec. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Nós já comentamos tudo isso que está aqui, né? No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade,
2 países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Então, aquilo que nós estamos falando, né? O casamento, sim, é de ordem divina. Por quê? Já provém lá desde do instinto animal, da união dos sexos, para que haja a perpetuação das espécies, das várias espécies animais e do ser humano também, vai gerar pela lei de reprodução, pela lei de sociedade, todos os processos não apenas biológicos, mas no ser humano os aspectos psicológicos e emocionais. Agora, já o casamento em si, do ponto de vista humano, ele vai variar de acordo com o nível evolutivo dos países, da forma como a sociedade se comporta diante da questão casamento. Por isso que Kardec diz aqui, é muito raro 2 países onde elas sejam absolutamente idênticas. Existem formas diferentes de se ver a mesma questão. Agora, continuemos para chegar na questão da lei maior. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país, em dada época, é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias. Interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Isso já no século XIX. Hoje, no século XXI, a maioria dos países, o casamento civil basta. O religioso é uma opção das pessoas de acordo com as suas religiões. A maioria nem das pessoas hoje nem fazem muita questão desse casamento, né? Grande parte, melhor dizendo, das pessoas. Agora, o que Kardec diz aqui, né, é a questão da lei civil, ela tem por fim regular os interesses das famílias. Por que que nós temos leis civis ainda para regular os interesses das famílias? Por que que a necessidade de uma lei civil? Por que que os casamentos precisam de um papel para confirmar o casamento? A lei civil existe em função de que ainda não vivemos conforme a lei divina. O dia que nós vivermos conforme a lei divina, nós precisaremos de leis civis? Ou a própria lei civil vai ser a lei divina? Nós vamos chegar num momento no nosso planeta que a própria lei civil vai ser a lei divina. Kardec diz que é para regular os interesses das famílias. Vamos lá na questão do Livro dos Espíritos, que fala sobre a mais meritória de todas as virtudes. Alguém lembra do que quando Kardec pergunta qual é a mais meritória de todas as virtudes? Aquela que se assenta no profundo desinteresse pessoal. Vejamos, olha a diferença. Interesse pessoal, desinteresse pessoal. Ainda precisamos de leis civis, porque ainda a sociedade não está calcada no profundo desinteresse pessoal. Porque quem está focado no profundo desinteresse pessoal, qual é o maior interesse dele? Coletivo, a começar do própria relação conjugal, a própria relação familiar. A pessoa faz esforços para estar bem com o outro, estar bem na família, porque o desinteresse pessoal busca o interesse do outro, o bem-estar do outro.
Se o outro faz a mesma coisa, o que vai acontecer? Se um casal, por exemplo, um buscar o interesse, ficar interessado no bem-estar do outro e vice-versa, o que vai acontecer nessa relação? Uma harmonia muito grande, né? Por quê? O que gera a desarmonia é o interesse pessoal. Eu quero estar bem em detrimento do outro. Eu quero que o outro faça tudo para que eu esteja bem. E eu não faço nada ou o mínimo para que o outro esteja bem. E aí, claro, precisa de leis civis regulando esse interesse pessoal. A partir do momento que nós exercitarmos cada vez mais a lei divina, vamos precisando menos de leis civis para regular isso. Fala, Juliana. Então, na lei, às vezes no papel, ela fica muito bonita, né, do ponto de vista do papel, mas o egoísmo, o interesse pessoal que está ainda arraigado em muitos seres, faz com que o papel fique apenas uma regulação. Sem o papel seria muito pior, né? Porque se não houvesse as leis civis regulando muita coisa, aí viraria realmente um caos, porque aí o bruto, né, prevaleceria sobre quanto mais bruta fosse a pessoa, prevaleceria sobre o mais fraco. Normalmente é o homem prevalecendo sobre esposa e filhos, como era muito comum no passado. E que as leis foram se encarregando de colocar um limite nisso tudo, né? Até pouco tempo atrás, os pais tinham direito de vida e morte sobre os seus filhos. Podiam espancá-los até deixá-los quase aleijados. Hoje já tem leis que o pai e a mãe vão para a cadeia, mas até pouco tempo atrás não tinha. Só se matasse. Mas tomar surras ou dar surras homéricas, eles tinham todo o direito. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração de modo nenhum. Vejamos o alcance desse parágrafo, dessas orientações de Kardec. Então, nós estamos vendo que existe a lei civil para regular os interesses das famílias, porque ainda não aprendemos a exercitar o profundo desinteresse pessoal. Mas qual é o grande objetivo das famílias? Qual é o grande objetivo do casamento? Mesmo no casamento expiacional, que são os mais dolorosos que existem na Terra. Qual é o grande objetivo deles? Seja o casamento provacional ou expiacional, e das famílias de um modo geral. Nós vimos no nosso encontro passado, o progresso é consequência. Está ligado à afeição mútua, que é a afetividade. Nós vimos a primeira pergunta que nós vimos no nosso encontro passado. Quem estava aqui? Questão 779, Livro dos Espíritos. Quem tiver aí pode colar. Aprendermos a nos amar como irmãos, mais propriamente. Então vejamos, se a relação conjugal, que é a base da família, e a família como um todo, é de aprendermos a nos amar como irmãos, significa o quê? Essa própria orientação dos benfeitores, Allan Kardec, quando fala da função primordial da família. O que está embutido nessa fala? Aprender a nos amar como irmãos.
que ainda não sabemos amar como irmãos. Exatamente. Por isso há necessidade das leis civis, há necessidade ainda de regulação disso tudo, né? Agora, qual é o grande objetivo? É aquilo que Kardec na verdade, desdobra essa questão do aprender a amar como irmãos. Quando ele diz aqui, quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Olha que bonito isso aqui. Porque, vejamos, se as famílias fossem, ou não houvesse a família, fossem uniões sexuais, e as mulheres tivessem filhos de vários homens, meio-irmãos convivendo, só com o amparo da mãe, não seria uma coisa muito triste, muito torturante, muito bruta mesmo, né? Que nem nos animais não existe isso, porque o animal, uma vez ele adquirindo a independência, ele vai viver a vida própria. Já no ser humano, precisa de pelo menos durante 15, 20 anos de estarem sendo protegidos pelos pais. Imagina se isso fosse uma realidade. Por isso que a força endoevolutiva nos impulsiona a formar famílias com uniões constantes. Isso é natural. Antinatural é exatamente abolir o casamento e abolir a família nuclear, como ela está concebida como um princípio divino. Então, esse é um princípio divino, porque é o que Kardec coloca aqui, da lei de amor sendo exercitada. No nível evolutivo que nós estamos, é um exercício. Por quê? Porque nós ainda não sabemos amar. Por isso que é a maior função da família nós aprendermos a nos amar como irmãos. Aí ele faz a pergunta: nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? Resposta: de modo nenhum. Que condições ordinárias são essas que Kardec está dizendo aqui? Normalmente as pessoas não se casam para construir uma família, porque se amam, estão apaixonadas uma pelas outras. Não é assim que é o mais comum? Então, o que seriam essas condições ordinárias do casamento? Quando as pessoas se querem e se casam porque há uma atração a partir da lei do amor, não é o que se apresenta aqui, né? Qual que seria a condição que Kardec está dizendo aqui? Que condições ordinárias seriam essas? Casamento por interesse é um deles, né? É o casamento em que as pessoas buscam a relação por algum interesse pessoal. Existem vários tipos de interesse pessoal. Até para sair de casa, tem muitas pessoas que, para se livrar da família de origem, existem casos desse tipo. Existem casos das pessoas que se casam por questão financeira, como se fosse um arranjo financeiro. Até casos, como existe ainda em muitos países, daqueles casamentos arranjados, em que as pessoas nem se conhecem e se casam, porque é costume ainda, um costume bárbaro, um costume ainda medieval, mas existe em muitos países até hoje. Tudo isso são as condições em que a lei de amor não é levada em consideração. Vamos ver aqui a continuidade que Kardec aborda do texto. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que as mais das vezes essa afeição é rompida.
O que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são, e muito felizes hão de ser. Seja por qualquer questão que se apresente, em que o casamento se iniciou por um interesse pessoal, desde o interesse de se livrar da família de origem, até casamentos puramente feitos por questão financeira, o que vai acontecer nessa relação? O que pode acontecer nesse tipo de relação? O que é? Não se sustenta, exatamente. Vai chegar um momento que vai se desgastar. É para esses casos que o divórcio existe. Existe para os desgastes que se dão quando as pessoas não se dispõem a exercitar a lei do amor. Porque, na verdade, desde o início não havia o exercício da lei do amor. Se desde o início não há exercício da lei do amor, obrigar essas pessoas a ficarem juntas seria extremamente torturante. Por isso que a indissolubilidade absoluta do casamento não está dentro das leis divinas. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contrai podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio se pronunciado como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Então vejamos, o que Kardec está colocando aqui é muito significativo. A única condição real para que duas pessoas se unissem deveria ser a lei de amor. Mas pelos costumes, por tudo aquilo que ainda caracteriza o ser humano na Terra, nós ainda temos os casamentos por outros motivos, vários, desde esses por costumes sociais nos países, até esses outros por interesse material, por fuga, por várias situações. E o que acaba gerando nesses casamentos? O que acontece? A infelicidade. E aí ele fala assim, que acabam tornando-se criminosas. Antes da existência do divórcio, muitas pessoas se matavam para se livrar desse tipo de casamento, né? Ou matavam o outro, né? Matavam-se no suicídio ou matavam o parceiro de várias formas para se livrar das relações. Até mortes indiretas por meio de doenças, que a pessoa cria um estado de infelicidade tal que ela somatiza a própria infelicidade no corpo para se livrar, porque era comum o casamento até que a morte nos separasse, né? Nos separe. Então essa relação gerava muitos crimes. Com o advento do divórcio, na maioria dos países, e essas questões diminuíram, mas ainda existem, porque ainda existe muito tabu em relação à separação, existem muitas questões de ordem religiosa que obstaculiza tudo isso e acaba produzindo esses crimes.
E quando se fala em crime, não é só, nós falamos dos crimes de morte, mas não é só o crime de morte. Que tipo de crime pode haver numa relação conjugal em que a lei de amor não é exercitada? Que acaba gerando essas uniões criminosas que Kardec diz aqui. Rebeldia contra as leis. A rebeldia é o que gera. Que tipo de crimes podemos ter nas relações? Porque nosso estudo aqui é reflexivo e também de ordem prática. O que pode acontecer nas relações? Da família como um todo. Nem sempre é desagregação no sentido de separações, porque às vezes a separação é um mal menor. Mas o que pode acontecer de crimes? Porque Kardec fala que ela se torna criminosa. Por que se torna criminosa? O que é? Nós já falamos de uma possibilidade: assassinatos, suicídios, mas que outros tipos de crimes? Traições, que mais? Violência doméstica, que mais? Os filhos, como ficam nisso? É inócuo, por exemplo, uma relação conjugal tumultuada é inócua para os filhos? Ou ela é criminosa para os filhos? Ela pode se tornar criminosa para os filhos. Tem muitas crianças, adolescentes aí com verdadeiros traumas psicológicos por causa da união criminosa dos seus pais, que não se dispõem a exercitar a lei do amor. Muitos casos acontece isso. Porque, como nós somos espíritos com uma série de traumas psicológicos que nós trazemos do passado, reencarnamos na presente existência para ressignificar esses traumas. A família é um lugar para ser aconchegante, para que esses traumas sejam diluídos. Se os pais dessas crianças têm uma relação criminosa do ponto de vista da lei divina, porque não estão dispostos a exercitar a lei do amor, o que pode acontecer com essas crianças que já trazem situações traumáticas a serem ressignificadas? Podemos aventar a possibilidade de ampliar esses traumas, de se prejudicar mais ainda. Então vejamos, a ação criminosa dos pais reflete nos filhos. E quando se fala em crime aqui, nós não estamos falando em crime do Código Penal necessariamente, mas de crimes contrariando as leis divinas, porque é o que Kardec coloca aqui. Do ponto de vista do Código Penal, os profissionais do direito teriam algum problema de uma união infeliz? Nenhuma, né? Do ponto de vista do Código Penal. Vocês que se virem, vocês casaram, ficam aí. Agora, do ponto de vista das leis divinas, por que Kardec está dizendo que as uniões infelizes acabam tornando-se criminosas? Então, vamos falar para todo mundo que está assistindo uma fala do Nestor muito significativa. Quando o casal não resolve por não exercitar a lei do amor e acaba produzindo um processo infeliz da própria relação, que termina por afetar os filhos, como a felicidade é um direito, mas, sobretudo, um grande dever nosso, quando não se exercita de forma completa a lei de amor, justiça e caridade, o que nós estamos fazendo? Cometendo crimes. Só que são crimes perante a nossa própria consciência. O Nestor lembra de uma questão que é muito comum, até entre os espíritas, aquela questão de não separeis o que Deus juntou. Nós espíritas não temos esse lema, mas temos a questão do passado como se fosse uma amarra para o presente. As causas, muitas vezes, as causas dessa doença estão no passado. Mas as causas da liberação da doença estão onde? No passado ou no presente?
no presente. Por isso que Kardec fala do exercício da lei de amor. Se a lei de amor for exercitada, mesmo num casamento expiacional, que é um casamento doloroso, da dor com o amor, né? Quando se coloca o amor sobre a dor dilui pelo exercício do amor. O grande problema é as pessoas não quererem fazer o exercício da lei de amor, não se dispuserem a fazer o exercício da lei do amor. E por que não se dispõe, se é tão bom o exercício da lei do amor? Dá muito trabalho, exatamente. Né? Principalmente na família, né, Nestor? É muito trabalhoso, né? Está falando de causa própria, né? É bem trabalhoso, né? Hã? Realmente é muito trabalhoso. A preguiça moral leva a pessoa a não querer ter esse trabalho. Só que o que acontece? Não se tendo o trabalho de praticar a lei do amor, a dor, que não dá trabalho nenhuma para a gente ter a dor, né? A dor não precisa fazer nada, você não faz nada, você vai ter um casamento doloroso, você vai ter uma família disfuncional, sem fazer nada, sem fazer nenhum esforço, basta largar a mão de tudo, né? Só que aquela ausência de trabalho de agora, gerando uma tortura prolongada, enquanto que o trabalho diário, feito com esforço, com dedicação, vai fazer com que a sua vida seja muito melhor do que sem esse trabalho. Então é aquele trabalho que vale a pena fazer esforços para desenvolvê-lo. Ao dizer, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Vejamos isso. Se as pessoas não estão dispostas a exercitar a lei do amor, é preferível separar. Porque o que Deus une é a partir da lei. Se não há disposição de se exercitar a lei, vai ser menos um mal menor haver a separação, mesmo que haja filhos em comum. Já existem pesquisas que mostram isso, que quando há a separação de pais que não se toleram e que vivem essas uniões criminosas que Kardec fala, é preferível a separação, mesmo havendo uma desagregação da família. É um mal menor em relação ao mal de permanecer nessa relação tóxica, nessa relação disfuncional, sem o exercício da lei do amor. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil, necessária, mas variável. Então, o que nós já comentamos, né? Só existe lei civil exatamente porque ainda temos dificuldades de exercitar a lei de amor. Ainda é trabalhoso, ainda muitas pessoas resolvem por não exercitar isso. Enquanto houver esse distúrbio, essa dificuldade no planeta, vamos precisar das leis civis. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Que prejuízo é esse que Kardec está falando aqui? Não. Aqui está no sentido de pré-julgamento, né?
Que pré-julgamentos é esse que Kardec está falando aqui? Porque ele está dizendo que o problema não é da lei civil, é dos prejuízos que nós geramos pelos obstáculos ao cumprimento da lei divina. Que prejuízo é esse? Vamos adiante que ele dá a resposta, vai ficar mais fácil para a gente. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral, que por fim abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Aqui Kardec volta à questão dos crimes que se cometem. Crimes de todas as ordens, como nós vimos. Então, a partir do momento que a humanidade for cada vez mais se libertando desses interesses materiais, desses interesses pessoais e construindo uma sociedade mais justa, nós vamos nos liberando desses prejuízos, desses processos puramente humanos que se tornam criminosos, mas que com o progresso moral vai diminuindo até que um dia desapareça. Nós estamos trabalhando, né, enquanto planeta, para construir uma sociedade assim. Aquilo que nós vimos, num planeta de regeneração, os casamentos vão ser bem diferentes do que eles são hoje. Basicamente, o que vai movimentar as relações será sempre a lei do amor. Né? As pessoas dispostas a exercitarem essa lei de amor e não o interesse pessoal. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Isso já está muito já como parte integrante da maioria dos países, né, como nós vimos, inclusive o nosso. Mas ainda existem todas essas questões dos prejulgamentos, das crenças, em que as pessoas ficam focadas em crenças pessoais que acabam produzindo muitos prejuízos para as famílias, para as relações conjugais, que se tornam indissolúveis de uma forma falsa, porque não está dentro da lei divina a indissolubilidade. Pergunta, gente, vamos continuar, agora vamos ver um pouco sobre a poligamia. Questão 700. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? E aí, gente? Vejamos que a pergunta de Kardec é muito sábia. Existe na humanidade, e isso é de todo uma lei biológica, 50% de homens, 50% de mulheres. Em todas as espécies que nascem, 50% é de macho, 50% de fêmea. Por que isso? Como regra geral, né? Claro que existem exceções. Por que isso? Porque existem pessoas que nascem para não se casar nunca, e aí? Como regra geral, por que existe isso? Para que há um equilíbrio da sociedade. Vejamos a resposta aqui. Sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. Se existe uma igualdade numérica entre os sexos, é porque existe um fim. Vamos ver qual é esse fim. Nas próximas questões, Kardec vai aprofundando para chegar no fim. Aí, na 701, ele já saca a resposta, né? Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? E aí? Se existe uma igualdade dos sexos, qual que é mais natural? Poligamia, um homem com várias mulheres,
ou a poliandria, que é uma mulher com vários homens. Algumas sociedades existe isso, mas é a minoria. As que existem é mais a poligamia, ou a monogamia, um homem e uma mulher, numa relação harmônica. É a monogamia. Vamos ver aqui. A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Vejamos o alcance da resposta, ela não é tão simples. Não é apenas uma questão biológica, é uma questão espiritual. Nós acabamos de ver que o casamento ele deve se fundar na lei de amor. Um parceiro com várias parceiras, será que há um amor tão grande que ele pode ser dividido entre várias parceiras? Ou há muito mais sensualismo do que amor? É o sensualismo. É o sensualismo que move as pessoas a buscarem mais do que um parceiro. Porque querem variações, querem coisas diferentes. E a lei de amor é colocada em segundo plano, se é que existe. Porque, na verdade, essa poligamia, essa busca de parceiros diferentes, é o indício do quê? Nas relações oficiais. Vejam, porque existem dois tipos de poligamia, não tem? Existe a poligamia oficial nos países onde ela é legalizada, existe a poligamia disfarçada, que é no caso do nosso país. No nosso país não existe poligamia oficial. A poligamia não faz parte das nossas leis, né? De linhas gerais. Mas existe a poligamia disfarçada, que é exatamente os adultérios e todas as questões ligadas ao sensualismo. Nesses casos, o que está faltando? O que falta para essas relações? O exercício da lei do amor, né? Porque quando há o exercício da lei do amor, o que acontece com o sensualismo? O sensualismo desaparece, a sensualidade permanece por causa da questão biológica, mas vai haver mais o quê? Em vez de sensualidade? Uma sensibilidade, uma afetividade maior. E quando há afetividade e sensibilidade maior, a questão sexual, biológica, enquanto relacionamento sexual pura e simplesmente, ele é secundário ou primário? Ele é secundário, né? Então, mesmo que o número de relações sexuais não sejam tão grandes para os parceiros que às vezes querem, mas é o sensualismo que move as variações sexuais, a busca poligâmica das relações, gerando adultério, gerando coisas muito graves nas relações. E o convite é que haja o exercício da lei do amor, o exercício da afetividade, da sensibilidade, para que as pessoas sintam prazer de estarem juntas. Quando elas sentem prazer em estarem juntas, a questão fisiológica, sexual, sensual, ela vai diminuindo não que elas não sejam importantes, mas elas vão diminuindo em termos da importância na própria relação. E todos esses fenômenos tendem a desaparecer. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, devera ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos.
Então, se há uma igualdade numérica, se fosse natural, era para ter uma desproporção dos sexos, não uma proporção como é o natural. Deve ser considerada como uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Se antes era comum a poligamia, né, hoje já é praticamente quase poucos países têm. Normalmente são os muçulmanos, árabes, que têm esse tipo de relação. Mas até a poligamia disfarçada, sob a forma de adultério, está ficando cada vez mais, apesar da licenciosidade, de todas essas questões próprias do mundo em transição, mas das pessoas que querem relações autênticas, relações verdadeiras, primam por uma relação sem o chamado adultério, sem as chamadas traições. Porque são casais hoje que querem viver conforme a lei de amor, né? Que primam pelo exercício da lei do amor, e a tendência cada vez mais a Terra avançando em direção à regeneração, é isso que vai ficar como primazia. Relações monogâmicas respeitosas, para, como nós vimos no texto anterior, para que sejam dois seres que se unem, que se amam e que cuidem dos filhos numa parceria amorosa, em que a lei do amor seja realmente efetivada. Vamos para a nossa avaliação reflexiva, então. Feche os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a questão do casamento perante as leis divinas? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a transformação moral da família, especificamente do casamento, de modo a instituirmos mudanças na base da sociedade terrestre, em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade, para que a Terra se transforme em planeta de regeneração, no qual as famílias disfuncionais, os casamentos por conveniência, por interesse material, serão coisas do passado. Você se vê auxiliando nessa transformação? Você tem feito esforços para tornar a sua família, o seu casamento, mais amoroso, justo e caridoso? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa,
pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição.